Oi, gente, eu sou a Mirella, eu sou estudante de licenciatura em Matemática no Instituto Federal de São Paulo, no campus Hortolândia. Esse trabalho faz parte da disciplina de prática docente 3. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha aprendizagem docente desse semestre tão atípico pra gente. Antes de contar literalmente sobre a minha aprendizagem, eu vou falar um pouquinho sobre como aconteceu a disciplina para que gerasse tais aprendizagens. Bom, o curso começou, né? A disciplina começou no início do ano, antes da pandemia. A gente teve algumas discussões presenciais. A gente falou um pouco sobre formação continuada. É, como a minha turma é bem pequena, a gente se dividiu em duplas, trios, e a gente estava tendo trocas muito positivas. Mas, com a pandemia, a gente teve que voltar para casa, então, sem aulas presenciais, ficamos um tempo com as aulas suspensas. E quando tudo voltou, a gente teve que replanejar e ressignificar as nossas aprendizagens. A gente estava acostumado a seguir um ritmo na disciplina, que presencialmente era muito favorável, mas com a redução do calendário acadêmico e com o ensino remoto, ficou muito difícil de cumprir tudo da mesma maneira. Então a gente teve que replanejar tudo isso e ressignificar mesmo como que ia acontecer isso pra gente. A gente está vivendo um momento muito atípico. A gente não esperava ter que passar pelo ensino remoto, né, durante a nossa formação. Então gerou alguns conflitos mais internos do que externos, mas tudo isso gerou as aprendizagens desse semestre, que vão permanecer na gente em toda a nossa prática pedagógica. Bom, os principais momentos dentro da disciplina, a gente falou sobre formação continuada, como eu disse, a gente discutiu bastante sobre o trabalho colaborativo, que é uma prática que eu me familiarizo muito, eu me identifico muito. O PIBID me proporcionou vivenciar um trabalho colaborativo com a minha professora supervisora da escola, e acho que é muito bacana, tanto para o professor quanto para a pessoa que vai colaborar, né? Se for um outro professor, se for um estagiário, é um momento de muito compartilhamento de ideias, de perspectivas. Às vezes você está tão acostumado a seguir um ritmo, a fazer sempre daquele mesmo jeito, que quando vem alguém e senta do seu lado e fala, olha, se a gente fizer assim, eu vou estar aqui para te ajudar, se não der certo. E isso dá um ânimo, um gás para a gente tentar coisas novas e tudo mais. A gente falou também sobre os grupos de professores, sobre a importância deles. O quanto que é bacana para o professor estar em constante formação. Porque a formação de um professor não se dá só na graduação. A gente traz resquícios de toda a nossa educação básica, então a gente tem, às vezes, coisas das práticas dos nossos professores de quando nós éramos alunos. Aí na graduação a gente entende um pouco mais, entende sobre a educação em si, sobre a pedagogia, sobre a matemática, no caso da minha licenciatura, mas a nossa aprendizagem não acaba ali. A gente precisa estar em constante formação. A gente precisa buscar diferentes cursos, grupos que propiciem ainda mais essa aprendizagem. Os grupos de professores, como o GDS, que a Ana participa, que é minha professora dessa disciplina, que é o grupo de sábado na Unicamp. Existem outros grupos que proporcionam a interação entre a academia e os professores que já estão no chão da escola, às vezes com o estagiário. É muito importante que essa busca pela formação não pare só ali. Tenho meu diploma, estou formado, vou ser um ótimo professor. Vai muito além disso, porque os nossos alunos mudam. A gente não vai dar aula sempre para os mesmos alunos, sempre com as mesmas perspectivas de vida. Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, então a gente tem que estar preparado para as diversas possibilidades que surgem dentro da sala de aula. Depois, né, isso já é durante a pandemia, durante o ensino remoto, a gente leu o texto do professor Regis sobre a praxis docente e a modelagem matemática, em que ele traz muita perspectiva de Paulo Freire, de que a gente está em constante formação, a gente não para de se formar. Não só os professores, mas todas as pessoas. A gente tira aprendizados de todas as circunstâncias e
possibilidades que a gente vive. Então, a modelagem é uma perspectiva matemática, uma metodologia matemática que ajuda muito na criticidade dos nossos alunos, porque é uma atividade mais aberta, em que eles podem ser criativos, que eles podem buscar outros caminhos diferentes do óbvio para entender, para resolver aquelas coisas, e que gera muita aprendizagem, não só para ele, mas para os colegas, para o próprio professor. E depois de ler e entender todo esse texto, a gente fez uma live com esse professor em que eu participei da organização, eu fui uma das mediadoras, e o professor Regis trouxe discussões muito importantes, muito pontuais. Nós discutimos sobre a pressão de sempre atingir os índices que são colocados, são estabelecidos pelas secretarias, pelas provas do estado, do país, que muitas das vezes não revelam de verdade o que está acontecendo ali dentro da escola. Às vezes aquela turma não chegou àquele nível que era esperado, mas eles tiveram aprendizagens muito maiores em todo o processo. Então, às vezes, só seguir e cumprir aquele currículo é muito vazio. A gente precisa trazer mais, a gente precisa ressignificar, precisa atribuir significado às nossas práticas para os nossos estudantes. E por último, a gente teve também uma atividade sobre a atividade. Ai, meu Deus, desculpa. A gente teve uma atividade sobre a variação das alturas ao longo da vida, em que a gente fez num primeiro momento individual, depois em dupla, depois com a turma, né? Foram etapas e que trouxeram discussões muito positivas, tanto para a área da matemática quanto pedagogicamente mesmo, sobre como a gente tem que pensar, replanejar uma atividade. Às vezes ela tá ali e parece perfeita, pronta para ser aplicada, vai dar sempre certo, a minha receitinha de bolo. E nem sempre vai ser assim. Para ela chegar nesse ponto de perfeita, vai dar certo em todas as turmas, vai ter que dar errado em muitas. E a gente teve também as discussões com a professora Thais, que foi uma das professoras que aplicou essa atividade e que desenvolveu no GDS e que trouxe essas discussões. Às vezes, que nem uma perguntinha, não é nem pergunta, às vezes uma fala do professor com uma entonação um pouco diferente pode trazer tantas reflexões para os alunos, porque variação das alturas ao longo da vida. Tá, é quanto que eu cresci desde que eu nasci até hoje. Mas ao longo da vida, para aqui? Ou continua? E será que você só cresce? Você não diminui em algum momento? Então, são coisinhas assim que dão estalos de criatividade. Vou fazer meu gráfico assim, vou. Acho que é legal eu criar um personagem, dar uma história para ele, trazer um pouco mais de não entretenimento, mas de envolvimento mesmo para os alunos e para os colegas que estão envolvidos nessa atividade. Então, a partir de todas essas discussões, quais pontos foram ressignificados para mim, né, a partir desses momentos? Acho que ficou muito claro para mim que a nossa aprendizagem não para, não acaba e não, tô pronta, tô formada e agora vou dar as aulas perfeitas como eu sempre imaginei. Não, vai muito além disso. Então a gente tem que sempre buscar novas leituras, outras perspectivas. Me identifico com esse assunto, então vou ver o que os autores desse assunto falam, quais atividades que podem potencializar essas discussões na minha turma. A gente está infinita, é uma infinita aprendizagem, por isso que tem um símbolo do infinito aqui. E acho que uma das principais coisas que a gente falou na atividade da professora Thais, né, sobre a variação das alturas ao longo da vida, deixou muito claro para mim o quanto a gente não pode perder essa perspectiva de aluno. Por mais que a gente esteja próximo da nossa formação, né, concluindo o curso de licenciatura, a gente nunca vai parar de ser aluno. Se a gente parar de ser aluno, parar de enxergar as coisas desse jeito, a gente vai perder muitas coisas importantes no meio do caminho. Então, eu não posso, eu tô formada, eu não posso participar dos grupos de formação de professores. Mas o que eu, dentro da minha prática, posso fazer? Será que eu posso me autoanalisar? Eu vou pegar um episódio e tentar entender o que aconteceu. Por que
fez isso. Ai, deu errado, mas será que dar errado tá ruim? Será que dar errado não te abre portas assim muito mais incríveis para você explorar com seus alunos? É, traz coisas muito, traz discussões muito mais embasadas, muito mais enriquecedoras, tanto para você quanto para os seus alunos ou para os seus colegas que estiverem envolvidos nessas discussões. Bom, eu não quero me estender muito, mas vou deixar aqui uma frase para reflexão. Nós nunca paramos de aprender, mesmo nos momentos e situações mais difíceis e complexos, sempre há aprendizagem. Porque acho que, principalmente eu, me desesperei muito quando a gente teve a notícia que seria, assim, ensino remoto, e eu não estava preparada para isso. Como que eu vou aprender à distância? Como que eu vou estudar à distância? É uma cobrança muito maior nossa, minha comigo mesma, sabe? E acho que é o momento da gente se entender, se enxergar e entender que, às vezes eu não vou mesmo corresponder a tudo que eu esperava dentro de um ensino presencial. Mas dentro do possível hoje, o que eu posso fazer? O que eu posso tirar de enriquecedor dessa situação? Bom, é basicamente isso. Eu queria muito agradecer a atenção de quem me assistiu até aqui